Amém. Bom, o tempo de hoje que a gente vai falar é sobre a natureza de Cristo. A natureza de Cristo. Até a gente, como igreja, né, a gente compartilhou lá o tema, né, que a Vivian em companhia montou lá o convite, né, que fala sobre um pouco da natureza de Cristo, né, que ela é em João 12, 47, vamos ler lá juntos, lá, João 12, 47. Na verdade a gente vai ler o 46 também, mas eu queria focar muito nessa escritura, em João 12. Vamos ler lá no 46 e 47. João 12, lá no 46, fala assim: eu vim ao mundo como luz para que quem crê em mim não fique na escuridão. E se alguém ouvir a minha mensagem e não a praticar, eu não o julgo. Pois eu vim, pois eu vim para salvar o mundo e não para julgá-lo. É muito interessante essa passagem, porque Cristo ele começa falando: eu vim ao mundo como uma luz para os que creem em mim não fiquem na escuridão. Uau! Não sei se já faltou luz na sua casa. Aqui em São Gonçalo poucas vezes isso acontece, eu acredito, nos lares de cada um aqui de vocês. Praticamente isso não acontece, né? E se você for um felizardo de faltar luz só na sua casa, se prepare, o sofrimento é de dias. Mas lá em casa já tem uma estratégia, né? Eu comprei aquelas lanternas recarregáveis, e aí eu botei pendurado lá na cozinha, a altura logicamente para minha filha não pegar, porque se pegar já era, mas fica numa altura que só eu e ele alcança. Então, faltou luz na casa, a gente já não recorre mais à antiga vela. Tem a lanterna lá, que a gente pega a lanterna e ilumina a casa. E aquilo ali dá uma direção para a gente. Obviamente, a gente mora na casa, sabe onde já estavam os móveis ali, você se orienta. Mas já ajuda demais essa lanterna, né? Para a gente poder nos orientar. E Jesus, ele fala nesse sentido: olha, vocês estão perdidos na escuridão, e eu vim como o quê? Como uma luz. Eu vim ao mundo como luz para os que creem em mim não fiquem na escuridão. Uau, que incrível isso, né? Que ele fala: para aqueles que creem em mim não fiquem na escuridão. Bom, assim como a nossa casa, quando falta luz, que a gente fica meio, meu Deus, e agora? Para onde eu vou? Né? Vamos acender aqui e tal, vamos se concentrar num local só. E ele fala que ele vem como luz para aqueles que creem nele e não fiquem na escuridão, perdidos. É interessante, né? Porque ele fala naqueles que creem nele, não fiquem na escuridão. Ou seja, Jesus ele vem como uma luz, vem como uma clareza para aqueles que buscam a ele. E aí depois ele fala no 48, né? Ele fala que quem me rejeita e não aceita a minha mensagem, no 47 ele fala: se alguém ouvir a minha mensagem e a não praticar, eu não julgo, pois eu vim para salvar o mundo e não para julgá-lo. E é muito interessante, porque quando Cristo ele fala que aqueles que acreditam nele, ele vê como luz, como uma direção, como uma diretriz para as nossas vidas. E ele fala: eu não vim, aquele que ouve a minha mensagem, e a gente sabe que a mensagem de Cristo está onde hoje?
está aqui na Bíblia, né? Na Bíblia que eu e você, que qualquer pessoa do nosso país, pelo menos, tem acesso de forma muito fácil. E ele fala: se alguém ouvir a minha mensagem e não praticar, eu não julgo, pois eu não vim para julgar, eu vim para salvar o mundo. Uma das características, eu estava lendo alguns estudos falando sobre a natureza de Cristo, né? Sobre a natureza, sobre a natureza de Cristo. E alguns estudos que eu li, eu achei algo bem interessante, que um dos estudiosos ele fala que uma das características da natureza de Cristo, sem dúvida nenhuma, é a salvação. Porque todo o trabalho que Cristo construiu, a natureza dele é para que o ser humano conhecesse o quê? Mais a Deus. Se a gente for falar aqui, vamos colocar aqui cada um à frente, e aí quem conhece na igreja vai falar sobre a natureza daquela pessoa. Vamos começar pelo Sérgio. Vamos botar o Sérgio aqui. Qual é a natureza do Sérgio? Só a minha esposa não pode falar, porque se ela falar vai ser desanimador. Mas se minha esposa começar a falar, é impaciente, é grosso, é ignorante, é sem paciência, é isso, é aquilo. Essa é a natureza do coração do Sérgio, que ela conhece aí há mais de 20 anos, né? A gente já está junto há 24 anos, 20 de casado. Então, essa é a natureza do Sérgio. Se a gente for botar cada um aqui, for botar a natureza, cada um vai falar aquilo que não é muito agradável. Mas se a gente coloca Cristo aqui na frente, e a gente fala: gente, vamos colocar aqui quais são as características da natureza de Cristo. A gente vai falar o amor, a bondade, a compaixão, a benevolência, o sentido de sentir a dor do outro, né? Ser resiliente, enfim. A gente vai falar um monte de características que, para mim e para você, é difícil ter isso no nosso coração, né? Mas a gente está falando de Cristo, que tem uma natureza de salvar, e por outro lado está o ser humano, que tem uma natureza que nasce com ele, que não é muito agradável e que não é muito animador. Eu quero contar uma historinha para vocês aqui, que eu li essa semana e que eu achei muito legal, e eu queria trazer para a gente poder refletir, uma historinha mesmo infantil, mas que eu queria trazer para a gente aqui, para a gente poder fazer uma reflexão para a gente, a historinha do escorpião e da tartaruga. Eu não sei se você já teve oportunidade de ler essa historinha, mas eu vou ler aqui para a gente. O seguinte: estava na beira do rio um escorpião e uma tartaruga, e o escorpião virou para a tartaruga e falou assim: tartaruga, eu preciso chegar do outro lado do rio, mas eu não sei nadar. Teria como a senhora me deixar eu subir nas suas costas, no seu casco, né? E você ir nadando comigo até do outro lado do rio para me salvar, para que eu possa atravessar? A tartaruga virou para o escorpião e falou: você está maluco? Como é que eu vou levar você nas minhas costas? E se você vai, usa o seu ferrão e me dá uma ferroada e eu morro? De jeito nenhum. Aí o escorpião virou para a tartaruga e falou: mas tartaruga, você acha que eu sou louco? Se a gente estiver no rio e eu te picar e você morrer, eu vou morrer junto com você. Não tem sentido nenhum isso. Por favor, me leve para o outro lado do rio. A tartaruga pensou um pouco e falou: tudo bem, sobe aí no meu casco. E a tartaruga foi lá, quando chegou mais ou menos na metade do rio, o escorpião vai e pum, dá uma ferroada na tartaruga. Imediatamente o veneno vai tomando o corpo da tartaruga, e a tartaruga vira indignada para o escorpião e fala: mas você é maluco? Você falou que não ia fazer isso, agora eu não consigo nadar, eu vou morrer e você vai morrer junto comigo. Você é louco, você terminou nos matando. E o escorpião
virou para a tartaruga e falou assim: você me perdoe, desculpe, eu não quis te causar mal, mas é a minha natureza. A minha natureza é essa, de atacar. E infelizmente, com a minha decisão, vamos prejudicar nós dois e nós dois vamos morrer. E o que eu achei interessante nessa escritura é que o escorpião, na verdade, ele não quis agir de forma mal com a tartaruga, porque ele mesmo estava sendo o quê? Prejudicado. Ele mesmo perdeu a vida dele. Mas ele falou, é muito além de uma questão moral. É a minha natureza, ela é assim. Nossa, eu fiquei pensando muito no meu coração, na minha natureza, né? O quantas vezes eu não quero magoar alguém, eu não quero agir de maneira que eu prejudique o outro, mas a minha natureza humana me faz levar a isso. Quantas vezes eu e você, a gente não quer cometer tal ato, tal situação, pensar até mesmo em coisas ruins, mas é da nossa natureza. E quando Cristo ele fala, olha, para vocês que acreditam em mim, eu vim para vocês como o quê? Como uma luz na escuridão. Porque Ele sabe qual é a minha e a sua natureza. Ele sabe que a gente vai falar igual o escorpião da tartaruga. Não quer causar mal, mas é mais forte do que ele. É a natureza. Eu acredito que nós, como discípulos de Cristo, você que está assistindo essa aula, você que está refletindo na sua vida, nossa, quantas coisas que a gente comete, que a gente fala assim, poxa, eu não deveria ter feito isso, eu não deveria ter agido dessa maneira, eu não deveria ter feito dessa forma, eu não queria ter esse tipo de sentimento, eu não queria ter esse tipo de desejo, eu não queria fazer essas coisas que eu faço, que eu me envergonho, que eu pego, que eu olho para mim e falo, caramba, na hora do prazer é tão maravilhoso, mas depois a gente olha para a nossa vida e a gente se sente mal, se sente ruim, porque a gente não queria praticar aquilo. Mas como a própria Escritura fala, Cristo, que ele fala, olha, eu sou a luz para vocês que creem em mim. Porque você não tem que olhar para você, porque qual é a sua natureza? A nossa natureza é a natureza ruim, a natureza de Cristo, que é o nosso foco, que é a nossa luz, que é o nosso alvo, e a palavra de Deus, ela fala sobre isso, e sobre, só para a gente finalizar sobre sobre esse lance da tartaruga, que eu achei muito interessante, é que muitas vezes, né, a gente não quer causar um dano para o outro, e a gente termina causando um dano tão grande para o outro e para a gente mesmo, por causa das nossas atitudes, por causa da nossa natureza, e a gente olha para a nossa vida e a gente se sente mal, porque a gente pensa, poxa, né, no meu coração, Deus, eu não queria ter isso, mas infelizmente eu tenho que lidar com isso, porque é a nossa natureza. Isso acontece não para você ficar mal, não para você ficar de maneira se sentindo mal, ou não se sentindo até merecedor da palavra de Deus, que muitas vezes acontece com a gente, Deus, eu não sou merecedor, eu não posso congregar, eu não posso servir a Deus, porque a minha natureza é muito ruim, os meus pensamentos são maus, eu tenho uma dificuldade tremenda em orar, porque você está concentrado, com a mente vazia, no sentido, para o mundo, e está com a mente só focalizada nas coisas de Deus, sem nada te distrair, nenhum pensamento externo aparecer. Eu tenho muita dificuldade,
Talvez outros tenham menos dificuldade, não sei, mas eu tenho essa dificuldade. Porque se conectar com Deus é algo que existe um esforço da gente. Não é algo que você, não é da tua natureza, não é acordar e falar amém, vou orar aqui e, nossa, se sentir tão, preenchido por Deus. O que preenche meu coração é minhas preocupações, é a maldade que o outro fez comigo, é a coisa ruim que o outro direcionou para mim. O que eu vou fazer para parar aquela pessoa, para bloquear o que ela está me atacando, o que ela está fazendo? Esse é meu pensamento. Essa é a minha natureza, autodefesa. A minha natureza não é, amém, o outro está me prejudicando, mas Jesus fala, carregue a pedra 2 km se ele te der 1 km. Se ele bater na minha face, você dá outra, não é. Se ele me der um tapa na minha face, eu vou pegar ele de jeito. É isso, é a minha natureza, é essa. É isso que habita dentro de mim, é o meu coração, é o escorpião que está dentro de mim. Não quero matar, mas eu tenho um veneno e eu vou agir conforme a minha natureza. É isso que eu quero para a minha vida, é isso que eu quero, porque é isso que eu sou isso, o Sérgio é isso. Não há nada de legal no Sérgio, não há nada. Tem ali uma coisinha ou outra, pô, legal, o irmão fez isso dele para ajudar, mas se for bater o suco, coar e pegar lá a essência do suco, é só as coisas ruins. E eu não sei porquê, Deus escolheu eu e você dessa mesma maneira. Por isso que Cristo fala, vocês que creem em mim, eu vim para vocês como uma luz na escuridão. Porque Ele sabe que eu e você não há nada de bom. Se Ele fala que a gente está na escuridão, é porque a gente não tem nada de bom. Mas Ele sabe que se a gente olhar para Ele, a coisa pode mudar. É essa a perspectiva. A perspectiva de Deus com a igreja, com o ser humano, não é de encontrar pessoas incríveis, maravilhosas, fantásticas, que não tem problema, que não tem natureza humana aflorando na pele, que não tem problemas, que não é mal. Jesus, ele já falou várias vezes, eu vim para os doentes. Somos nós. Eu já li isso aqui semanas passadas. Mas só para a gente ter uma ideia do que a própria Bíblia fala sobre a nossa natureza humana, a gente conhece bastante essa escritura, mas vamos lá em Gálatas 5, 19. Gálatas capítulo 5, versículo do 19 até o 21, a gente vai ler lá juntos. Gálatas 5, do 19 até o 21, a palavra de Deus diz assim: e as coisas que a natureza humana produzem, elas são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, as adorações de ídolos, feitiçarias, inimizades, as brigas, as ciumeiras, os excessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Repito o que já disse: o que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. É difícil do ser humano entrar no reino de Deus, né? Se a gente for pegar esse apanhado aqui de 2 versículos, for aplicar no ser humano, meu amigo, vai ser difícil a gente escolher um que assim, não, esse aqui merece o reino de Deus. Porque você fala assim, você olha isso aqui e você fala, pô, né? As pessoas que têm isso daqui são pessoas mais, mas não é. Isso aí está dentro de você, está dentro de tu aí, está dentro de você que está sentado aqui nessa igreja. É o que você vive e luta exatamente todos os dias, todo dia, sem exceção. Todos nós que estamos aqui tem exatamente essas coisas dentro do coração diariamente. Acorda com isso aqui já ativado. E aí a gente lembra do que Cristo falou: se você quer me seguir, olhe para mim como a luz na escuridão. Porque quando a gente acorda, já acorda com esse coração que está aqui. Alguma coisa dessa daqui ativa o seu coração, seja ela como for, porque é a tua natureza. Irmãos e irmãs,
me perde o que Ele colocou para mim, porque a minha natureza me destrói. Eu termino me matando por causa da minha própria natureza. Não é que você é uma pessoa má, não é que você é uma pessoa ruim, não é que você é uma pessoa cheia de pecado, não é porque você é uma pessoa que não ama a Deus, muito pelo contrário, muito longe disso. É porque você é como a mim, um ser humano, que tem lutas, que tem desafios. Por isso que Cristo se coloca como luz para mim e para você. Quando a gente está num quarto escuro, que aparece uma luz, você vai na direção da luz, né? Como aquela história, né? A luz no fim do túnel, né? Se não for o trem vindo na mão contrária à sua, né? Mas você olha para a luz e você fala, uau, a saída é ali, por ali é a saída. E Cristo, Ele se coloca como essa saída para mim e para você. Porque Ele sabe que a nossa natureza não é boa. E Ele se coloca, olha, eu estou aqui para poder ser essa referência de natureza para vocês. Em Gálatas 2:20, um pouquinho antes, bom, Sérgio, beleza, você já falou aí que meu coração não é bom, que a minha natureza não é boa, então, beleza, até aí tudo tranquilo. O que eu tenho que fazer então para mudar isso, né? O que eu tenho que fazer para poder dar uma direção contrária a disso, né? Vamos começando a ver esses pontos lá em Gálatas 2:20. Em Gálatas 2:20 é bem interessante que essa passagem nos ensina. Aqui é Paulo, na verdade, falando, né, meus irmãos, enfim, sobre várias situações de lei, né, que o povo tinha aquela dificuldade entre os judeus e os não-judeus, tinha que praticar a lei e tal. E aí Paulo fala no versículo 20, ele fala: assim já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. E essa vida que eu vivo agora, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se deu a si mesmo por mim. Uau! Paulo olhou e viu, pô, a minha natureza é boa? Não, não é. Então eu preciso viver igual a quem? Igual a Cristo. O que a Bíblia, o próprio Cristo falou? Eu sou a luz para vocês na escuridão. E é bem interessante, porque, uau, se a gente já é um cristão, e a palavra de Deus fala lá que quando a gente é batizado, a gente sai das trevas e passa para a luz. Mas que Cristo está falando que eu sou uma luz como para vocês nas trevas, né? Ou seja, Cristo é o norte da gente. E Paulo, ele fala aqui muito interessante, que ele fala aqui nesse versículo 20, que ele fala: assim já não sou eu quem vive, mas é o que? Cristo que vive em mim. E essa vida que eu vivo agora, eu vivo pela fé, né? Quando Paulo ele fala, eu vivo pela fé, ou seja, ele vive por acreditar que aquela vida ali é a melhor para ele. E ele fala, e ele toma uma decisão, na verdade, né? E ele fala: eu vivo pela fé em Deus, que me amou e deu a si mesmo por mim. Primeira coisa que eu vejo aqui, Paulo ele reconhecendo, na verdade, que ele não era capaz de viver aquela vida de cristão se ele não fosse imitador de quem? De Jesus Cristo. Ele fala: eu já não vivo mais a minha vida, a vida que eu vivo agora é Cristo quem vive em mim. E eu acho que esse é o grande desafio de um cristão, é um grande desafio de um discípulo, porque se a Bíblia também fala, né, sobre a gente leu agora os frutos da natureza humana, que a gente acabou de ler, que cada um de nós vive a cada dia, mas a gente poder viver mais parecido com Cristo também é uma decisão. É uma decisão.
A mesma decisão de você acordar e viver aquilo que a gente leu em Gálatas 9, do 18 ao 21, perdão, é a mesma decisão que a gente toma de acordar também e falar: amém, hoje eu quero ser mais parecido com Cristo Jesus. Como a gente leu lá no início de João 12, 47, que ele fala: as palavras que eu tenho dito, eu não os condeno se você não viver as palavras que eu tenho dito, né? Ele fala: não condeno você, mas é por quê? Porque é uma decisão. Deus, ele não vai obrigar nem a mim nem a você a buscar a natureza dele, a buscar aquilo que é da qualidade de Deus. É sua decisão. E não há julgamento. Eu espero que não haja julgamento, nem aqui, nem em lugar nenhum, porque é a sua vida. Eu acho que você tem que olhar para a sua vida, olhar para você e olhar o que você quer para a sua vida. É obviamente que uma igreja, ela é concebida e ela existe porque as pessoas que estão aqui entendem que elas precisam de ajuda mútua, um dos outros, que ela quer vencer os desafios dela, mas que ela entende que sozinha ela não é capaz, e ela olha outro pecador que é igual a ela, olha outro que tem a mesma dificuldade, olha outro e fala: bom, se a gente se unir, se a gente trabalhar junto, a gente consegue vencer um pouco da nossa natureza. É óbvio que a natureza, ela vai se expor no teu coração a todo momento. Aqui na igreja é maravilhoso, já vem ali, ó, preparar um cafezinho da manhã, maravilhoso ali, tem bolinho, tem pão, pá, tem um café, nossa, terminou o culto, toma um café, tempo de convívio, é maravilhoso. E aí você vai, amanhã, vai para o trabalho, seu ônibus não dá nem para você ficar em pé. A pessoa está em pé com a mochila nas costas, roçando na tua cara. E aí você vai, vou chegar mais para lá. E aí você tenta entrar no metrô, a pessoa te empurra para fora e fala: vai no outro, porque esse já está muito cheio. E a tua natureza humana, ela vai o quê? Tomando conta do teu coração. Você vai levar seu filho na escola, aí você para seu carro ali, você mal parou de trás, já está buzinando: sai na frente! Aí você fala: sei que esse cara não está cego, o teu palhaço está ligado, meu filho está descendo, e o outro já está te xingando que você parou ali. E essa natureza? Meu amigo, a flora de uma forma maravilhosa, né? A guerra. E aí, sua conta, você pega a sua conta da operadora do celular, vem cobrando a mais. Por que vem cobrando a mais? Eu não uso esse tipo de serviço. E aí você tenta ligar, ligue mais tarde, estamos sem atendimento no momento. E por aí vai, sua natureza fica como? Por isso que Paulo fala: é o Cristo que vive em mim. É isso que a gente precisa buscar, é olhar e ver como que Cristo agiria nessas situações de todo o coração. Eu sei que Jesus não tinha celular nessa época, por exemplo, da telefone, mas sobre a paciência, sobre o amar, que é algo que é muito desafiante, que é a minha e a sua natureza. E Paulo, ele fala aqui em Gálatas, né, como a gente acabou de ler aqui no 20, né, e ele fala pela fé que isso acontece. Ele começa a viver em Cristo, né, Jesus, né? Não precisam vocês ir lá, mas tem uma passagem que me chamou muita atenção em 1 Coríntios 11:1. Vocês podem anotar aí depois para vocês lerem. 1 Coríntios 11:1. Paulo fala algo que me desafia demais aqui. Ele fala, Paulo diz, nesse versículo 1: siga o meu exemplo como eu sigo o exemplo de Cristo. Imagina essa passagem, você viver na sua vida, você chegar aqui na igreja e falar: igreja, siga o meu exemplo como eu sigo o exemplo de Cristo. Ou seja, você já está no nível de intimidade com Cristo, a sua vida já é tão parecida de Cristo, que se você seguir o Paulo ou seguir a Cristo, já está ali praticamente na mesma coisa. Isso aqui Paulo falando para a igreja de Corinto: sigam o meu exemplo como eu sigo o exemplo de Cristo. Paulo já estava num nível de vencer a natureza dele de forma gigante.
para mim, assustador até, inclusive, como ser humano. Porque é um desafio você chegar a esse nível. Você chegar ao nível de vencer essa natureza a tal ponto de ser comparado com o próprio Cristo. Isso é um desafio. E eu acho que isso é um desafio para cada um de nós. Porque, o que eu quero falar isso para vocês, irmãos? Sobre a gente ter uma vida voltada para a natureza de Deus. A gente vive hoje num mundo que a sua vida é comparada a todo momento, não só sua ou de qualquer outra pessoa. E se você se coloca numa posição de uma pessoa cristã, se você der qualquer escorrego, você vai ser sempre lembrado disso. Mas não é da igreja? Mas não é da igreja? Não vive orando? Vai para a igreja, não sei o que lá, tereré. E a gente é comparado automaticamente, não só a gente, mas a vida de qualquer pessoa se coloca nessa posição como cristão. E quando você se reflete isso, a pessoa não reflete quem é o Sérgio, ela reflete quem ela serve, que é a Deus. Então, quando ela faz isso, ela compara a tua natureza, mas a natureza do Sérgio não é igual à de Cristo? Por que ele está cometendo isso? Por que ele está fazendo tal coisa? Isso daí é fato, sempre vai acontecer. As pessoas vão te comparar sempre com a natureza de Cristo. Isso até às vezes deixa a gente motivado, triste, poxa, a pessoa está me julgando e tal, porque eu errei, e aí você fica até desanimado. Mas você vai errar. O ponto não é errar. O ponto é o que você vai fazer com esse erro. O ponto, qual é a sua decisão? Qual é a decisão da mudança? Porque você vai errar de manhã e à tarde você acerta. Não, eu me arrependi, mudei. À noitezinha, antes de você jantar, você vai errar de novo. E antes de dormir, tu vai ter que se arrepender de novo. Porque é sua natureza o tempo todo. E a gente precisa trabalhar no sentido de fazer aquilo que agrada ao coração de Deus. Aquilo que vai na direção da vontade de Deus. Vamos lá em Efésios 5, vamos ler do 1 até o 11. Efésios 5, um pouquinho mais à frente. Vamos ler lá do 1 até o 11. Em Efésios 5, a partir do versículo 1, fala assim. O título é a pureza de vida. Fala: vocês são filhos queridos de Deus e por isso devem ser como Ele. Que a vida de vocês seja dominada pelo amor, assim como Cristo nos amou e deu a sua vida por nós, como uma oferta de perfume agradável e como um sacrifício que agrada a Deus. Vocês fazem parte do povo de Deus, portanto, qualquer tipo de imoralidade sexual, indecência ou cobiça não pode ser nem mesmo assunto de conversa entre vocês. Não usem palavras indecentes, nem digam coisas tolas ou sujas, pois isso não convém a vocês. Pelo contrário, digam palavras de gratidão a Deus. Fiquem certos disso. Jamais receberá uma parte do reino de Cristo e de Deus qualquer pessoa que seja imoral, indecente ou cobiçosa, que a cobiça é um tipo de idolatria. Não deixe que ninguém engane vocês com conversas tolas, pois é por causa dessas coisas que o castigo de Deus cairá sobre os que não obedecem a Ele. Portanto, não tenham nada a ver com esse tipo de gente. Antigamente, vocês mesmos viviam na escuridão, mas agora que pertencem ao Senhor, vocês estão na luz. Por isso, vivam como pessoas que pertencem à luz, pois a luz produz uma grande colheita de todo tipo de bondade
honestidade e verdade. Procurem descobrir quais são as coisas que agradam ao Senhor e não participem das coisas sem valor, os que os outros fazem, pois que pertencem à escuridão. Pelo contrário, traga todas essas coisas para a luz. Eu acho que não tem nem muito do que falar dessa escritura. Essa escritura, ela fala sobre o que Cristo falou lá no início. Vocês que querem me obedecer, olhem para mim como a luz na escuridão. E a Bíblia fala antes, no passado, vocês já viveram isso. E ele fala agora aqui, no 8 ele fala, né, antigamente vocês mesmos viviam na escuridão, mas agora pertencem ao Senhor. Vocês estão na luz, por isso vivam como uma pessoa que pertence à luz. E no 10 ele fala, procurem descobrir quais são as coisas que agradam ao Senhor. Ele está falando sobre uma procura, sobre uma busca, sobre um trabalho. Essa busca, essa procura é você que tem que fazer. A igreja não vai te dar isso, o pastor não vai te dar isso, um presbítero não vai te dar isso, um evangelista não vai te dar isso. Ninguém vai te dar essas coisas. Ele fala, procurem vocês descobrirem qual é a vontade do Senhor. Eu acredito que você conheça um pouco da sua natureza como ser humano. Quando eu falo um pouco é porque a gente não conhece completamente. Muitas vezes a gente age de maneira que a gente já fez a coisa e você olha e fala, você nem percebeu que fez aquilo. É tão natural no teu coração. Você nem percebe. Porque na tua natureza ela flui de forma muito tranquila, muito serena. Não como o Espírito de Deus, mas a natureza humana, nossa, ela produz coisas muito que a gente nem percebe e já está praticando. Mas o que eu quero animar vocês nessa manhã é a gente procurar, como fala aqui no versículo 10, descobrir quais são as coisas que agradam ao Senhor. É você que tem que procurar, é você que tem que buscar. A sua natureza humana, não se preocupe, quando você acordar, abrir os olhos de manhã, ela já vai estar lá. Ela vai estar contigo. Precisa você, tomara que a minha natureza hoje, ela não haja em mim, ela já está lá, igual o escorpião. Já está lá, já está contigo. Mas você procurar conhecer o que Deus quer para a tua vida, exige um esforço, exige dedicação, exige procura, exige uma devoção para isso. Eu vou procurar aquilo que agrada ao Senhor. E aí você vai ter que orar, e aí você vai ter que ler a Bíblia, e aí você vai ter que estudar, vai ter que compartilhar, vai ter que pensar, vai ter que buscar. Eu sou uma pessoa má, porque essas coisas não vêm, né? Não, você é um ser humano igual a mim, como qualquer outro. Que a natureza está ali. Uns afloram mais isso, procuram mais isso, outros nem tanto, mas menos ou mal, todo mundo tem lá a sua natureza humana. E para a gente finalizar, para a gente terminar esse tempo, vamos lá em Gálatas 5, vamos ler do 22 até o 25. Gálatas 5, do 22 até 25. Para a gente terminar aqui. Gálatas 5, e a gente vai ler do 22 ao 25. Bom, lá no começo a gente leu, né, Gálatas 5, do 19 ao 21, que fala sobre o que a natureza humana produz, e agora a gente vai ler o que o Espírito de Deus produz. E vê também, compara com a tua vida, se está, né, Liliana? Se está tudo na régua, né, se está igual. É isso aí, vamos lá. Mas em Gálatas 5, 22 fala assim, mas o Espírito de Deus produz. O que ele produz? O amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio.
e contra essas coisas não existem lei. As pessoas que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a natureza humana delas, junto com todas as paixões e desejos dessa natureza. Que o Espírito de Deus, que nos deu a vida, controle também as nossas vidas. Quero muito desejar uma ótima semana a cada um de vocês. Que o Espírito de Deus controle de fato as nossas vidas. Que Ele que seja a sua direção. Que Ele seja de fato o que a Escritura acabou de falar. Você já crucificou a sua natureza humana. E a gente vive uma outra vida, que é a vida que Deus nos ensina. Eu sei que é uma batalha diária. É uma batalha que a gente tem que procurar todos os dias vencer. Entenda, você não é uma pessoa má, você não é uma pessoa ruim, você não é uma pessoa que não ama Deus, você não é uma pessoa que é indiferente. É a sua natureza, que é o normal. O que a gente precisa é crucificar a nossa natureza e viver a natureza de Deus. E isso é um exercício. Isso é diário. A gente leu lá em Gálatas 2:20, que Paulo fala: hoje eu vivo a vida de Cristo em mim. Chegou um ponto em Coríntios que ele fala: olha, sejam imitadores como eu sou de Cristo Jesus. E eu espero que para mim e para a sua vida esse mesmo nível de relacionamento com Deus. Que a nossa vida reflita tanto Cristo, que o outro possa olhar e falar: nossa, cara, vou imitar a vida do Mário. O Mário, cara, eu olho para a vida do Mário e eu vejo Cristo nele, cara. A maneira que ele fala, o amor que ele tem, a compaixão, a bondade, a maneira que ele age é igual a de Cristo. Que a minha e a sua seja assim. Que você olhe para a irmã lá e aí, nossa, como aquela irmã está incrível, né? Humilde, cara. Ouve todo mundo. Olha o coração da irmã, chega a ser constrangedor. Eu preciso ter o coração dessa irmã, humilde como o de Cristo, que sente a dor do outro, que ouve o outro. Enfim, irmãos, eu estou dando esse exemplo como exemplo para a nossa vida. Às vezes a gente está olhando a coisa muito distante. Ah, é difícil, é longe, pô, não dá. Vamos praticar, vamos viver o dia a dia, um dia de cada vez. Pratica hoje, pratica amanhã, pratica depois da manhã. Como o próprio Cristo fala: eu não vim para julgar o mundo. Aqueles que não praticam o que eu tenho dito, eu não julgo. Eu não vim para julgar, eu vim para salvar. Mas a gente sabe que se a gente não praticar o que Cristo ensinou, a gente não vai estar lá, a gente não vai chegar lá. Porque a tua natureza, ela não deixa. Não é que você não quer, a sua natureza não deixa. Amém? Ótimo dia para cada um de vocês, ótimo domingo. Que a gente possa aproveitar essa semana de forma diferente. Que a gente possa olhar, conhecer a nossa natureza e falar: bom, eu vou fazer diferente, vou imitar a natureza de Cristo e ter uma semana diferente. Amém? Obrigado a todos, um ótimo domingo.